Fala, pessoal! Eu sou Marina e hoje vou defender que a inteligência artificial é uma revolução. A IA está transformando medicina, educação, agricultura e criando empregos melhores do que os que substitui. Com regulação inteligente, o Brasil pode liderar essa transformação. Vamos debater com dados reais de 2025. E aí, Brasil? Meu nome é Heitor e vou mostrar que, sem controle forte, a IA é uma ameaça. Desemprego em massa, vigilância governamental, deepfakes nas eleições e concentração de poder nas mãos de poucas empresas. Vou provar que precisamos de freios urgentes antes que seja tarde demais. Heitor, você está preso no alarmismo. Relatórios de 2025 mostram que a IA gerou mais empregos do que destruiu nos países que investiram em requalificação. Setores como saúde, logística e manufatura criaram vagas técnicas com salários 30% a 40% maiores. A IA aumenta a produtividade e libera humanos de tarefas repetitivas. Aumento de vagas em países ricos, Marina. No Brasil, sem infraestrutura digital e educação de qualidade, a automação vai atingir primeiro os mais vulneráveis. Centros de atendimento, caixas de supermercado, motoristas, todos esses vão ser substituídos por algoritmos. Você está falando de um Brasil ideal que não existe. Por isso que o PL 2338 de 2023 está tramitando no Congresso Nacional agora. O projeto prevê regulação por nível de risco, exige avaliação de impacto para sistemas de alto risco e garante direitos de explicação e contestação. O Brasil está se preparando para adotar a IA com segurança, seguindo o modelo europeu que já funciona. Tramitando há 2 anos sem aprovação. Enquanto isso, empresas já usam reconhecimento facial em massa. Algoritmos decidem quem recebe crédito e quem é contratado, tudo sem transparência. Sem uma lei em vigor com multas pesadas e fiscalização real, continuamos vulneráveis. Precisamos de lei aprovada, não projeto engavetado. A União Europeia aprovou o AI Act e começou a aplicar em 2025. As regras sobre modelos de propósito geral entraram em vigor e criaram um padrão global. Empresas que operam na Europa têm que seguir transparência, marcação de conteúdo gerado por IA e avaliação de riscos. Isso prova que é possível regular sem travar inovação. E você sabe o que os Estados Unidos fizeram? O presidente Trump revogou a ordem executiva sobre IA e criou uma nova diretriz para remover barreiras e manter liderança americana. Isso significa menos controle, mais poder para Big Tech. A disputa geopolítica vai pressionar o Brasil a afrouxar regras para competir. Exatamente por isso que o Brasil precisa de posição estratégica. Adotar sandboxes regulatórios, como o PL prevê, permite testar inovações com segurança e reduz custo de compliance para startups brasileiras. Não podemos ficar para trás enquanto China, Estados Unidos e Europa avançam. Regulação inteligente acelera a competitividade. Sandbox sem guarda-réis vira exceção permanente. As empresas vão usar esses ambientes controlados para fugir de regras definitivas. E, enquanto isso, trabalhadores brasileiros perdem empregos sem plano de requalificação. Cadê o investimento público em capacitação? Cadê a conectividade para regiões pobres? Sem isso, a IA só aumenta a desigualdade. Unesco publicou diretrizes de ética para a IA que o Brasil assinou. As recomendações incluem desenvolvimento centrado em direitos humanos, investimento em educação digital e uso responsável pelo governo. O Brasil tem compromissos internacionais e está alinhado com as melhores práticas globais. Assinar documento bonito é fácil, Marina. Difícil é implementar. Sem autoridade independente com poder de fiscalização e aplicação de multas, essas diretrizes viram papel. Olha o que aconteceu com a LGPD. Empresas ignoram, a ANPD não tem estrutura e o cidadão continua tendo dados vazados. A mesma coisa vai acontecer com IA se não tiver dente na lei. Por isso que o PL 2338 prevê supervisão setorial e responsabilização civil.
Sistemas de alto risco em áreas como saúde, justiça e segurança pública precisam de certificação, documentação técnica e humano no loop. Isso garante que decisões críticas não sejam totalmente automatizadas e que sempre haja responsável legal identificável. E quem vai fiscalizar na prática? O governo brasileiro mal consegue fiscalizar trabalho escravo, sonegação fiscal, desmatamento. Você acha que vai ter capacidade técnica para auditar algoritmos complexos de deep learning? Isso é utopia. Precisamos de investimento massivo em capacitação de auditores e estrutura antes de liberar IA para tudo. Investimento que vem dos ganhos de produtividade. Empresas que adotam IA relatam redução de custos operacionais de 20% a 30%. Parte desses ganhos pode financiar capacitação via incentivos fiscais vinculados a metas de requalificação. É um ciclo virtuoso. Mais eficiência gera recursos para adaptar a força de trabalho. Ciclo virtuoso para quem? Para as empresas que lucram bilhões enquanto demitem milhares? Os 5 maiores bancos brasileiros lucraram 140 bilhões em 2024 e fecharam agências automatizando atendimento. Cadê o ciclo virtuoso para os bancários demitidos? Cadê a requalificação prometida? Isso é narrativa corporativa para justificar demissões. Bancários demitidos de funções repetitivas foram realocados para consultoria financeira e gestão de carteira, funções que exigem mais qualificação e pagam melhor. Os dados estão aí. Vagas em análise de dados, manutenção de sistemas e supervisão de IA cresceram 40% em 2024 no setor financeiro brasileiro. A transição está acontecendo. 40% de crescimento em vagas especializadas que exigem curso superior em inglês fluente. E os 50 anos com ensino médio incompleto que foram demitidos? Esses viraram Uber, entregador de aplicativo, trabalho precarizado sem direitos. Você está olhando só para quem se beneficia e ignorando a maioria que fica para trás. Por isso que educação pública de qualidade e programa de vouchers para capacitação são essenciais. O governo pode criar parcerias com plataformas de ensino para oferecer cursos gratuitos em habilidades digitais. França e Singapura fizeram isso e tiveram sucesso na transição tecnológica. O Brasil pode e deve replicar. França e Singapura têm PIB per capita 5 vezes maior que o Brasil. Eles têm orçamento, infraestrutura e planejamento de décadas. Você não pode comparar um país com 64 milhões de pessoas na pobreza com economias desenvolvidas. A realidade brasileira é: sem comida, sem internet, sem escola, como vai ter requalificação? Justamente porque estamos em desenvolvimento que não podemos perder o trem da história. Países que não adotaram internet nos anos 90 ficaram décadas atrasados. Países que não investem em IA agora vão ficar irrelevantes na economia global. O custo de não fazer nada é maior que o custo de fazer a transição com planejamento. Planejamento que você não apresentou. Cadê o cronograma? Cadê o orçamento? Cadê a previsão de quantos empregos serão perdidos e quantos criados por setor? Você está vendendo o futuro sem mostrar o caminho. E enquanto isso, deepfakes já estão sendo usados para golpes, fraudes e manipulação eleitoral. Isso é agora, não é futuro. E por isso que o AI Act europeu exige marcação visível de conteúdo sintético, rastreabilidade de modelos generativos e transparência sobre dados de treinamento. O Brasil pode adotar essas mesmas regras no PL 2338. Educação midiática para identificar deepfakes e responsabilização de quem cria conteúdo enganoso são parte da solução. Responsabilização de quem? O criminoso que está na Rússia usando o servidor anônimo? A plataforma que alega que é só infraestrutura neutra? O Brasil nem consegue punir fake news simples. Imagina deepfake sofisticado. Você está propondo soluções que dependem de cooperação internacional e estrutura que não existem. Então vamos construir. A proposta não é perfeita, mas é o começo. Ficar parado por medo não resolve. A IA já está aqui, sendo usada por empresas, governo e criminosos.
Ou a gente regula com inteligência e aproveita os benefícios, ou fica refém de quem controla a tecnologia. Regulação é poder, não é freio. Regulação sem fiscalização é fachada. E você ainda não respondeu sobre vigilância em massa. O governo pode usar reconhecimento facial para monitorar manifestações, rastrear opositores, criar pontuação social como na China. Sem proibições claras de usos abusivos, a IA vira ferramenta de autoritarismo. Isso te preocupa ou não? Claro que me preocupa. Por isso que sistemas de identificação biométrica em tempo real em espaços públicos devem ser classificados como alto risco e exigir avaliação de impacto em direitos fundamentais, autorização judicial e auditoria independente. Uso governamental precisa de transparência, prestação de contas e humanos tomando decisões finais. Mas o PL não proíbe, só regula. União Europeia proibiu pontuação social e vigilância em massa indiscriminada. O Brasil deveria fazer o mesmo. Enquanto o projeto deixar brechas, governos vão explorar. Lembra do escândalo de espionagem da ABIN? Imagina isso com IA. Precisamos de proibições absolutas, não regulação caso a caso. Proibições absolutas engessam usos legítimos. Busca de desaparecidos, identificação de criminosos procurados, prevenção de ataques terroristas. Esses usos salvam vidas e podem ser feitos com salvaguardas. O problema não é a tecnologia, é o uso sem controle. Por isso que a avaliação de impacto, proporcionalidade e direitos de contestação são fundamentais. Salvaguardas que são ignoradas quando convém. Câmeras de reconhecimento facial no Carnaval do Rio em 2024 identificaram suspeitos com 80% de erro. Gente inocente foi detida por falso positivo algorítmico. E quem responde? Ninguém. Isso é o Brasil real, não é a França com processo democrático de séculos. E por isso que o PL prevê direito de contestação e responsabilização. Vítimas de erro algorítmico podem processar e receber indenização. Fornecedores de sistema de alto risco têm que manter documentação técnica e logs de decisão. Isso cria accountability que não existe hoje. A lei melhora o estado atual, não piora. Melhorar insuficiente ainda é insuficiente. A agricultura brasileira já usa IA para monitorar trabalhadores rurais com câmeras e algoritmos que medem produtividade. Isso gera pressão absurda, adoecimento mental e demissões. Cadê a proteção ao trabalhador contra a gestão algorítmica abusiva? Cadê os direitos trabalhistas na era da IA? Gestão algorítmica pode ser usada para otimizar logística e reduzir esforço físico. Tratores autônomos, drones para pulverização, sensores para irrigação eficiente. Isso aumenta a produção e reduz trabalho braçal perigoso. A agricultura de precisão elevou a renda de pequenos produtores que adotaram tecnologia. É questão de como usar, não de proibir. Pequenos produtores que têm capital para investir. E os sem terra? E os agricultores familiares sem acesso a crédito? A IA vai concentrar produção nas mãos do agronegócio e expulsar pequenos. Isso aumenta a desigualdade no campo e acelera êxodo rural. Você está ignorando os efeitos colaterais sociais da automação descontrolada. Políticas públicas de crédito subsidiado e cooperativas agrícolas podem democratizar acesso à tecnologia. O Pronaf pode incluir linha específica para digitalização rural. Não é a IA que concentra, é a falta de política pública para distribuir os ganhos. A tecnologia é neutra, o uso é político. Tecnologia nunca é neutra. Algoritmos de crédito discriminam negros e mulheres por viés histórico nos dados de treinamento. Algoritmos de recrutamento favorecem homens brancos. IA de reconhecimento facial tem taxa de erro 5 vezes maior para pessoas negras. Isso não é neutralidade, é racismo e sexismo codificado em linhas de programação. E por isso que auditoria de viés algorítmico e diversidade nos times de desenvolvimento são essenciais. O PL pode exigir testes de equidade antes de colocar sistema em produção. Empresas que não corrigirem viés documentado sofrem sanções.
É possível fazer IA justa, mas precisa de exigência legal, não de boa vontade corporativa. Você confia que a empresa vai fazer auditoria honesta do próprio produto? Conflito de interesse evidente. A auditoria tem que ser independente, feita por entidade pública ou terceiro certificado, com metodologia transparente e resultado público. E tem que ser antes de lançar, não depois que já causou dano. Concordo plenamente, e isso está previsto no modelo europeu que o Brasil pode adotar. Sistemas de alto risco passam por avaliação de conformidade por organismo notificado independente antes de ir para o mercado. É o mesmo modelo de certificação de remédios e aviões. Funciona em outras áreas, pode funcionar para IA. Mas cadê a estrutura brasileira para fazer isso? Inmetro mal consegue fiscalizar brinquedo e tomada. Você quer que ele certifique algoritmo de deep learning? Precisamos construir essa capacidade antes de liberar IA crítica. Moratória em sistemas de alto risco até ter fiscalização de verdade. Moratória é entregar o mercado brasileiro para empresas estrangeiras. Enquanto a gente para, chineses e americanos avançam e depois a gente importa a tecnologia sem controle nenhum. É melhor regular e fiscalizar mal do que não ter presença nacional na corrida tecnológica. Soberania digital importa. Soberania digital sem proteção de direitos é só nacionalismo corporativo. Prefiro depender de regulação europeia forte que protege cidadão do que ter empresa brasileira explorando sem limites. Olha o caso das bets, empresas nacionais, zero regulação, milhões de viciados e endividados. Esse é o futuro da IA brasileira sem controle? Por isso que o PL tem que sair do papel. Aprovação com emendas que fortaleçam fiscalização, criem autoridade específica para IA e estabeleçam sanções severas. Eu defendo regulação forte, não liberação irrestrita, mas ficar no debate eterno sem aprovar nada é paralisar o país. Aprovar lei fraca é pior que não ter lei. Dá falsa sensação de proteção enquanto os abusos continuam. Exemplos: Lei de Acesso à Informação ignorada, LGPD sem estrutura, Marco Civil sem enforcement. O Brasil é campeão em lei bonita e aplicação zero. Precisamos garantir a aplicação antes de aprovar. E como você garante a aplicação? Esperando chover a estrutura do céu? A aprovação da lei cria a obrigação orçamentária de estruturar fiscalização. É o contrário. Sem lei, não tem nem previsão de gasto com auditoria. Aprovar é o primeiro passo para construir o sistema de proteção. Primeiro passo que pode ser o único se não tiver pressão contínua. Quantas leis foram aprovadas e viraram letra morta? Precisamos de movimento social organizado, academia monitorando, imprensa cobrando e cidadão exigindo direitos. A lei sozinha não muda nada se a sociedade não fiscalizar. Concordo. E por isso que educação digital para a população é urgente. Gente precisa saber que tem direito de pedir explicação de decisão automatizada, de contestar erro algorítmico, de exigir transparência. Cidadania digital é parte da solução. Não é só lei de cima para baixo, é empoderamento de baixo para cima. Educar população que não tem internet. 60 milhões de brasileiros sem acesso digital em 2025. Como vão exercer cidadania digital? A exclusão digital é a porta de entrada para a exclusão econômica na era da IA. Conectividade universal tem que vir antes, não depois. Pode vir junto. Expandir banda larga e aprovar regulação de IA simultaneamente. Não é uma coisa ou outra, é as duas ao mesmo tempo. Brasil tem capacidade de fazer política pública integrada se tiver vontade política. A tecnologia existe, falta distribuir. Vontade política que não existe. Governo prioriza agronegócio e grandes empresas. Trabalhador, pequeno produtor e população pobre ficam de lado. Sem pressão popular massiva, nada muda. Por isso, eu convoco. Quem acha que IA sem controle é ameaça, comente ameaça aqui embaixo. Vamos mostrar que exigimos proteção.
E eu convoco quem acredita que IA com regulação inteligente é revolução, que pode gerar empregos melhores, aumentar produtividade e colocar o Brasil na liderança tecnológica. Comente revolução e mostre que você apoia inovação responsável. O futuro depende das escolhas que fazemos agora.